Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar aqui, né, falando no mês da família, deixando muito claro que nós falamos sobre família porque precisamos sempre aprender sobre conviver, né, com a família. Eu quero falar para a mãe do Lucas que o Lucas é um filho para mim. Eu gosto muito do Lucas e já tem até algumas implicâncias lá em casa, né, que eu sempre estou falando do Lucas. É algo assim muito especial, um presente de Deus na nossa vida e na nossa igreja, o Lucas aqui conosco. E eu quero que você, de mãe para mãe, se sinta muito tranquila com isso, porque ele foi acolhido e agregado. Estar falando aqui, irmãos, é muito bom. A minha história é nesta igreja. Eu tenho aí a irmã Dineia, que me viu crescendo, né? Crescendo com o filho dela, crescendo com a nora dela. E quando eu vejo algumas referências de rosto na igreja, que sabem um pouco da nossa trajetória, isso nos dá muita alegria, né? Então, olhar para a irmã Dineia me causa assim, algo muito bom, porque se tem alguém que de fato me conhece dentro dessas paredes aqui, é a irmã Dineia, a família dela. Sabe quem exatamente eu sou? Porque me viu crescer dentro dessa igreja que não era aqui. Eu me casei aqui embaixo, né? E viu eu, né, com o primeiro filho, com as gêmeas, a luta, ela chegou a tapar o rosto, com a luta das gêmeas, correndo pelos corredores. Então, é tão bom isso, né? É bom olhar para a irmã Gilda e saber que ela faz parte da minha história, né? E saber que ela teve uma função muito importante na minha vida, que enquanto eu orava em silêncio com Deus, pedindo um filho, já tinha 10 meses, e eu aqui, ó, no culto, a irmã Gilda saiu e falou assim: olha, Deus está me falando algo muito especial, faça o teste amanhã. E louvado seja Deus, porque a irmã Gilda fez parte da minha vida, faz parte da minha vida, né? E eu tenho aqui minha amiga Cleir, de longas e longas e longas datas. Depois, na juventude, veio Jaqueline, o Jefinho na nossa adolescência, de escola. Gente, são referências que só a igreja pode dar. Por isso que eu dou a maior importância. Amigos de igreja são amigos para sempre. Amigos dos quais você vai levar para a vida. E não tem coisa melhor do que estar aqui nesse momento, falando de família, sabendo que eu tenho as minhas falhas, enfrento problemas, mas buscando melhorar, porque ninguém é perfeito. E será que existe família perfeita? Eu vi aqui dois antagonismos muito importantes. Eu vi o irmão Roberto falando de família, né? E vi hoje a Rayane falando de família. O irmão Roberto falou algo que mexeu comigo, irmão Roberto. Falei até com a irmã Sônia, falando de mulher virtuosa e do quão virtuosa a irmã Sônia é. Que em meio a um incêndio, ela é aquela mulher que está carregando baldes. Eu fiquei imaginando a Alessandro falando de mim. E vi a Alessandro falando assim, que em meio a um incêndio, a Grace Kelly traz a gasolina. Porque ele sabe quem é a Grace Kelly. E a Grace Kelly, às vezes, faz exatamente isso. Não carrega os baldes, mas leva a gasolina. E é assim que são as diferenças de família, né? Porque nós vemos umas famílias muito calmas, muito tranquilas, e nós vemos famílias onde há uma energia além daquilo que é esperado, né?
as mulheres que não param de falar, as mulheres que estão sempre falando e tagarelando, e aí eu lembro do pastor Moacir falando, mulher virtuosa, quem a achará? Porque, na verdade, uma mulher virtuosa é uma mulher muito completa, é uma mulher perfeita, é uma mulher sem falha. Eu não sou essa mulher. E os membros da minha família, eles sabem disso. Eu tenho muitas e muitas e muitas limitações. E essas limitações fazem ser quem eu sou. Mas não é por isso que eu vou deixar de buscar melhorar, né? Que é o que a gente precisa melhorar. Quando se falou, né, do tema Deus na família, eu fiquei numa luta muito grande, muito grande. Por quê? A princípio eu pensei em falar sobre Samuel. Aí o irmão, que eu me esqueci o nome, me perdoa, domingo passado, brilhantemente à noite, fez uma pregação usando a situação da mãe de Samuel, e uma narração muito boa, muito esclarecedora e muito maravilhosa. E aí eu pensei, vou falar sobre o que, Senhor Jesus? Né? Vai falando comigo, né? Vai conversando comigo. E, claro, que a família fica preocupada, né? E hoje de manhã, um dos filhos falou, e aí, mãe, o que Deus tem falado para você? Eu falei, eu ainda não sei. Eu preciso realmente refletir sobre o que é necessário falar para mim. Porque, primeiro, quando você fala alguma coisa, você fala para você, né? E aí, me veio à mente uma referência bíblica maravilhosa, Deus na família, e literalmente falar de Deus na família, que seria a família de Jesus. Deus na família, literalmente. Mas antes de eu iniciar, eu falei de Rayane e não completei, né? Falei do irmão Roberto, do que ele falou, e hoje que prazer e alegria ver a Rayane aqui falando de família. Eu fui parceira de Rayane nas Mensageiras do Rei uns bons, longos anos, e foi uma alegria muito grande, e alegria da qual eu não posso me esquecer, que eu dei aula para o Henrique. E a gente fala assim, tem professor que não esquece o aluno bagunceiro. Eu sou o contrário, eu não esqueço dos meus alunos brilhantes. E Henrique é uma das minhas listas dos 10, e olha que eu já tenho mais de 11 anos de magistério, ele entra ainda no top 10 daqueles alunos que eu jamais vou me esquecer. E quando eu vejo tudo se encaixando, Rayane e Henrique, eu falo, Deus é muito bom, mas Deus é muito bom. Amar Rayane e saber quem é Henrique traz uma alegria muito grande ao meu coração. Que bom, graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós vamos começar com uma pequena indagação. Pergunta aos irmãos. Crise conjugal? Quem nunca teve? Conflitos? Gente, eu estou ruim mesmo. Se eu não botar o óculos... Hoje, na lição de manhã da EBD, várias vezes eu li assim, apaixonada. E todo mundo, não está escrito isso, porque eu não estava de óculos, eu estava lendo apaixonadamente. Eles, não é isso, porque realmente a visão não está boa. Mas, enfim... Crise conjugal existe? Será que Maria e José passaram por alguma crise conjugal? Será que ele teve algum receio? Será que ele falou assim, isso daí não é para mim, não. Eu vou meter o pé. Qual seria a situação? Eu vou trazer hoje uma narrativa pensando em Jesus mais humanizado, pensando no Jesus filho de José e de Maria.
E pensando sobre isso, olha só, a crise conjugal, ou quando há uma diferença de pensamentos, ela tem que ter uma interferência que não é humana, mas uma interferência de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 24. O anjo Gabriel já tinha falado com Maria. Maria era uma mulher virtuosa. Ela acatou a mensagem do anjo Gabriel. Ela entendeu que a missão dela era gerar o Filho de Deus. E essa missão era uma missão, como hoje foi falada pela Rayane, não era uma missão ordinária. Era uma missão extraordinária. Ela entendeu. Mas José não entendeu. José não entendeu. Olha o que José tenta fazer. Mateus 1, de 18 a 24. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, havia uma promessa, havia um noivado, havia um comprometimento entre os dois. Achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez com que, como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito, e pôs o nome de Jesus. Ah, que alegria! Uma pequena rusga, pequenina rusga, mas que daria algo de abandono. E aí houve uma interferência de Deus. Precisamos, como casais, permitir a interferência de Deus em nossa vida conjugal. A gente precisa entender um propósito maior que Deus nos dá para a nossa vida. Então, naquele momento, José achou assim: ah, eu vou acabar com este problema, que era dele. Mas aí Deus olha para José e fala assim: não faz isso não. E quando eu analiso isso, irmãos, e isso é apenas uma pequena relevância, eu fico pensando assim: Deus é tão maravilhoso, mas Ele é tão maravilhoso, que Ele pensou em dar a Jesus Cristo a oportunidade em conviver em família. Porque viver em família é muito bom. É muito bom. Coisa melhor não há do que um sábado com um falatório na cozinha. Com um pequeno ruído de panelas, buscando fazer alguma coisa para agradar os pais. Aquele falatório, aquela confusão. Isso é muito bom. É muito agradável. E Deus, Ele, na sua infinita misericórdia, com um sentimento tão maior, do que a gente nunca vai alcançar, Ele quis essa experiência para o próprio Cristo. Uma família com pai e com mãe, uma família patriarcal, né? Porque nós somos herdeiros desse simbolismo patriarcal.
né, onde o homem é o chefe da casa. E eu vejo José aqui um homem muito obediente às palavras do Senhor. Naquele momento que ele ouve aquela revelação, ele ouviu aquilo ali, pronto, acabou, está tranquilo para ele. Quando Jesus nasceu, José vai se mostrar o quê? Protetor. Protetor da família dele, aquela família que Deus deu para ele cuidar. Vamos abrir em Mateus 2, de 13 a 14. Mateus 2, versículo 13 e versículo 14. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Que proteção! Proteger a família. O chefe de família, ele tem que proteger a família. O chefe de família, ele tem que colocar a sua família com um respaldo de proteção. Hoje, pela manhã, foi falado, né? Lido em Efésios, orientações bíblicas de Paulo a respeito de família. Rayane colocou muito bem, mas nós estamos no século 21. O plano de Deus é que a família seja patriarcal, mas o homem que é omisso, a mulher ganha espaço na família. O homem que não tem atitudes, a mulher vai tomar as atitudes, porque alguém está falhando dentro do seu compromisso, dentro do seu propósito. Essa é que é a verdade. Se a mulher saiu para trabalhar, é porque o salário do homem não está dando conta. E a mulher vai ficar assoberbada. Alguma coisa vai falhar dentro desta casa. E cabe ao homem como chefe a conciliação de tempo. Cabe ao homem a proteção familiar. E quando nós falamos isso, nós não estamos levantando bandeira de feminismo, não. Nós estamos falando das falhas humanas, das quais, muitas vezes, dentro das células familiares, nós não vemos. Se a mulher está com autoridade, alguma coisa está falhando. Porque quem é protetor da família é o chefe da família. Está designado por Deus. Nós somos herdeiros disso. Então, quando tem aquele jogo de, mãe, vou sair, fala com teu pai. Pai, vou sair. Posso? Fala com a tua mãe. Mãe, eu vou sair. Posso? Entre os dentes. Fala com teu pai. Pai, posso sair? Pode, minha filha. Você deixou ela sair? Faltou diálogo. Faltou consenso. Faltou algo ali que precisava ter acontecido. E aí? O jogo de empurra-empurra não é para cristão. O jogo de empurra-empurra não pode acontecer. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu na minha casa. E eu não tenho vergonha de falar sobre isso, mas isso está errado. Uma vez falado, está falado. E uma vez tomado determinada atitude, o cônjuge, ele não pode questionar. Ele não falou para falar com o pai? O pai tomou atitude. E ponto, final. Aí fica lá, 24 horas emburrada. 24 horas. O que está acontecendo, Grace Kelly? Não sei.
Mas o que que... Não sei. Você deve saber o que está acontecendo. Errado. Proteção de família não é da mulher, embora a mulher do século XXI, do século XX, na verdade, com a Revolução Industrial, na verdade, ela tem que cumprir o papel de sair de casa, de trabalhar as mesmas horas que o homem, ganhar menos que ele, não ter férias, não ter tempo de cuidar da casa e ser a parceira financeira e do lar. Isso pesou demais para a mulher moderna, muito. Ah, eu preciso do meu espaço, mas você não escolheu também ter filhos? Ter filho também cumpre-se um grande espaço. Então, você vai ter que dar conta desses filhos. Precisa dar conta deles. Porque, irmãos, escola não educa filho. Igreja não educa filho. Quem educa filho é pai e mãe. Pai é proteção. José foi protetor, obediente e protetor. E além de ser obediente e protetor, ainda ousou em ensinar o seu ofício para o filho. Ele sabia de todo um plano sobrenatural, mas ele foi um pai presente. Ele foi um pai que falou assim, ó, vem cá, olha o que eu faço. E o filho foi buscando interesse. Isso é maravilhoso. A experiência familiar é algo maravilhoso. Ser filho é uma dádiva de Deus. Ser filho é muito bom. Semana passada foi comemorado o Dia das Mães, e aí eu tenho uma colega de trabalho que pensou na data e começou a se debulhar em lágrimas. Ela sendo mãe, ela falou para mim que Dia das Mães para ela, o fato dela não ter mãe não tinha mais sentido, porque Dia das Mães é ter mãe. E para ela aquilo doía demais. Mesmo eu falando assim, mas você tem filhos, mas ela falou, a dor de não ter mãe é muito grande. A dor de não ter. De saber que aquela referência, de lembrar daqueles momentos, que são momentos sublimes, que só uma rotina da casa pode trazer. A casa em funcionamento, o feijão no fogo, uma máquina batendo, um chinelo voando. Uma alegria, irmãos. É a alegria da rotina de ter aquela mãe, né, que fala alguma coisa, que fala até eu não aguento mais, mas ela está ali presente, é necessário. A mãe. E quando existem esse clamar de dores, nós temos que entender esse clamar de dores. São dores. E como eu gosto de falar, são legítimas. E a gente não pode simplesmente passar por cima. Então, esse relato desse pai, dessa mãe, né, desses relatos que são a rotina da família, são de suma importância para a gente entender como funciona. Tudo começa, meus irmãos, não a partir dos filhos, começa com o casal. Casal. E muitas vezes se projeta filhos sem conversar sobre como será essa criação. Família já é o casal. Tendo ou não filhos, ele já é família. Mas aí, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, mas não se projetou nada em cima disso. Nós vamos criar como? Vai estudar aonde? Não existe essa conversa. Aqui mesmo nessa história, é mais ou menos assim. As coisas foram acontecendo, mas dentro de uma orientação divina. Estamos nós com o propósito de escutar essas orientações? Ou temos deixado o Espírito Santo caladinho no canto? Não, aqui nessa família aqui você não se mete não, fica aí na tua, tá? Que aqui a gente cuida. Como é que tem sido isso? O segundo ponto
Ele se encontra em Mateus, deixa eu ver se é Mateus, irmãos, porque eu aqui, ó, fiz o meu estudo. Deixa eu ver se é Mateus. Eu acho que não é Mateus. Espera aí. Não, é Lucas. Vamos lá em Lucas. Vamos andar um pouquinho. Ainda abordando a situação de Jesus. Lucas 2, capítulo 2. O menino Jesus no meio dos doutores. Lucas 2, 41 a 49. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Havia uma tradição naquela família. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Tem uma tradição. Família com tradição. Família com uma referência. Todos os domingos vamos à igreja. Todos os domingos pela manhã tem escola bíblica dominical. Família com uma referência de tradição. E tendo ele já 12 anos, adolescente. Jesus aí é um adolescente. 12 anos. Subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Se coloca no lugar de Maria e José agora. Vocês tradicionalmente saíram. Quem aqui tem filho com 12 anos? Cleir. Duda. Olha lá. Irmão Antônio Carlos. Gente, vocês saíram. Duda estava com vocês. Duda sumiu. Caleb sumiu. Vai olhar para o marido. Sumiu. Sorrindo. Grace Kelly já estaria toda nervosa, gritando. Sumiu! É assim que se age. Né? Um menino de 12 anos. Alguém vai falar assim, mas é Deus. Ei, está sob a tutela de Maria e José. É filho deles. Não menospreze o sentimento de pais. Não menospreze. Maria é mãe, José é pai. Sentimento humano. Ele tem uma missão, mas eles são os pais. Que Deus deu a eles essa missão de cuidar. E eles estão cuidando. Hoje de manhã eu estava falando, gente, fazer um filho sobreviver o primeiro ano, toda mãe e pai aqui tinha que receber uma medalha. O primeiro ano sobreviveu, glória a Deus. Friburgo, com esse frio aí, pneumonia, gripe forte, bronquite, a gente fez sobreviver. Glória a Deus por isso. O primeiro ano não é dos pais, o primeiro ano é só do filho. É só ele. Ninguém nem vê sua cara de derrota de não ter dormido. Todo mundo pega a criança, que lindo, e você está lá. É assim que acontece. Então, olha, não menospreze esse sentimento. Ele simplesmente sumiu. Versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, parece que eu estou vendo Cleir falando assim, quem sabe, né? Eu acho que Duda está vindo aí com a Joana. Né? Eu acho, parece que a última cena que eu vi ela com jovens, né? Conversando, tentando tranquilizar o coração. Andaram um caminho de um dia, um dia. E procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Que desespero. Que desespero. Parece que eu estou vendo Cleir chorando e rindo, porque a família dela é assim. O choro e o riso é muito próximo. Então, ela chorando e rindo, e falando, mas não está com você não? Ai, meu Deus, aonde está a Duda? Aonde a Duda está? Né? E aquela confusão de sentimento, porque perder um filho, não saber aonde está, é um misto de sentimento do qual não dá para descrever, e eu já experimentei isso, irmãos, é horrível. Parece que o nosso bairro vira um mundo inteiro e você não sabe aonde nem começar a procurar. Mas eles tinham uma referência, porque estavam
a caminho, né? E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, que seria o ponto de referência. E aconteceu que, passados 3 dias, bem, 3 dias nos dias de hoje, estaria no Instagram, no Facebook, já teria feito um boletim de ocorrência, nos dias de hoje seria assim. E uma aflição da qual só Deus sabe, não dá para descrever. Então, não menospreze esse sentimento. O sentimento é implícito aqui. O sentimento não é explícito. O sentimento aqui narrado, ele é implícito. E cabe a quem tem esse sentimento de guarda sentir o que eles estão passando. E aí, assentado no meio, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aí deu um orgulho. Imagina, você procurou 3 dias. A Grace Kelly ia ficar irada, mas quando ia ver assim, ó, de longe, assim, tá conversando no meio de doutores, aí ia erguer um pouco, né? A postura e dá um orgulho. Porque, gente, qualquer coisa orgulha pai e mãe. Qualquer coisa. Não tem um bichinho mais besta com um filho do que pai e mãe. A gente põe um sorriso nos lábios e quer, assim, numa roda de amigos, colocar o nosso orgulho ali. A gente quer falar. Nossa, meu filho, nossa, minha filha, a gente quer fazer isso, é natural. Eu imagino o espanto, a adrenalina, mas ao mesmo tempo olhar no meio de doutores, um misto de todos os sentimentos. E todos que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe. Normal, gente. Olha o que ela vai dizer. Filho, por que fizeste assim para conosco? Parece que eu estou vendo um drama mexicano eu. Ai, mas eu mereço isso, gente. Te criei. Te dei alimento e é isso que você faz para mim. Nós somos assim. Mas Maria, ela ficou ali, ó, e perguntou, por que fizeste assim para conosco? Olha a sensatez. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aqui, a resposta não é de um menino, a resposta é de Deus. Mas o sentimento deles era de pai. A proteção, o guardar e o zelar é um sentimento de pai. Então, nós estamos vendo aqui que ele tinha um ministério maior, mas toda a tribulação que eles passaram foi algo normal que toda família sente, uma ansiedade com os projetos dos nossos filhos. O projeto de passar num curso que ele deseja, o projeto de relacionar-se com alguém. Os pais ficam com adrenalina, né? Eles ficam orando para que dê certo o relacionamento, as amizades, a boa conduta, tudo isso deixa os pais ansiosos. Se eu perguntar aqui para os mais velhos, se quando casa existe paz, alguns pais vão falar assim, olha, o meu joelho continua dobrando. A minha missão agora é pela família dos meus filhos casados. A nossa missão nunca acaba. Você gerou o filho, você teve o filho. Eu ouvia isso e eu falava assim, que é isso, gente? Nunca mais vai ter aquela coisa de uma paz, mas não é essa paz que as pessoas falam assim, não. É sempre aquela preocupaçãozinha. Tá tudo bem, meu filho?
como é que está, né? Você não quer se meter na vida financeira do casado, mas você pergunta. Hoje nós tivemos um relato sobre isso. Precisa de dinheiro para viajar? Pai, eu já sou casada, mas existe uma preocupação. Está dando certo? Isso são coisas normais. Normais. Então, nunca acaba, a aflição de um pai e de uma mãe, nunca acaba, mas no ninho vazio, precisam de outras atitudes. Lidar com o ninho vazio precisa de outras atitudes, né, das quais o casal precisa reconhecer. Então, toda essa angústia, são angústias que a Bíblia relata porque são comuns a nós. Nós temos essas angústias. Nós temos os orgulhos e angústias normais que aconteceram naquele núcleo familiar que era muito especial, que tinha ali o menino Deus que foi crescendo em graça e sabedoria, mas que tinham dois pais humanos com sentimentos adversos. O terceiro ponto que eu gostaria de pronunciar foi pronunciado, inclusive, no domingo passado, que é Lucas 8, versículo 19 a 21, pequenininho, a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. É um Jesus agora adulto. Adulto. Maria e José tiveram êxito? Claro que tiveram. Como que a gente sabe que a gente tem êxito em criar nossos filhos? Como? Quando eles estão na vida adulta e fazem o serviço de Deus. E estão integrados dentro da palavra de Deus. E saem da casa, que é uma célula familiar, que já tem comunhão, e busca agora ter comunhão com outros que fazem a obra de Deus. Isso é igreja. Que igreja e comunhão eu já tenho na minha casa. Eu já tenho uma célula familiar dentro da minha casa. Mas quando eu saio de lá e venho para a igreja, é porque eu quero comunhão com os outros, porque comunhão eu já tenho. Agora, não adianta fazer comunhão aqui, dentro da igreja, e não estar em comunhão com a família. Eu vou porque eu preciso tocar, mas está emburrado, brigou com o pai, brigou com a mãe, ou vice-versa, a mãe e o pai, né, brigaram, chegaram aqui chateados. Não tem comunhão nenhuma. Não existe comunhão nisso. Vir para casa para ter comunhão, vir para a casa do pai, para ter comunhão com os outros, você não teve comunhão, não tem sentido. Você precisa ter comunhão. Jesus, essa postura aqui dele, é uma postura do qual eu tenho certeza que os pais sentiriam orgulho, porque ele já tinha feito a comunhão dele no lar dele, na família que ele foi criado. Agora ele vai e aumenta a comunhão com os outros. Como você sabe que você tem sucesso na criação dos filhos? Nós cristãos temos sucesso na comunhão de o sucesso de ver os nossos filhos quando eles dão testemunho. Quando eles falam de Jesus, nós tivemos sucesso. O sucesso está bem perto de nós e é a palavra de Deus. Às vezes, as pessoas de fora julgam o nosso núcleo familiar. Será que existe família perfeita? Eu comecei essa pergunta aqui. Será que existe? Porque são tantas indagações de fora para dentro. As pessoas de fora julgando a nossa família. Tanto.
E às vezes a gente até fala dos nossos filhos, mas quando alguém fala dos nossos filhos, a gente não aceita, não. Você conhece o seu filho se você conversa com ele. Seu filho não é a sua extensão. Ele não vai pensar exatamente como você. Isso vai te deixar contrariado. Mas ele é um outro ser, uma outra pessoa. E isso tem que ter entendimento. Os meus filhos já me decepcionaram e eu já os decepcionei. Isso é natural, é família. O que faz, às vezes, impregnar e minar a nossa família, o nosso conceito familiar, são, às vezes, os julgamentos de fora. E isso é muito triste. Por isso que cada núcleo familiar tem que ser fortalecido. Ele precisa primeiro estar junto. E outro dia, pela misericórdia e graça de Deus, fomos chamados a atenção pelos nossos filhos, num jantar preparado por eles. E fiquei muito feliz com a chamada de atenção que tivemos. Eu e meu marido. Começamos a engolir a comida sem nem responder, porque a coisa era tão sensata que a gente já foi engolindo, porque não tinha resposta. E nos alertaram sobre pontos dos quais, durante tanto ano de caminhada cristã, foi jogado na nossa cara o básico. O arroz com feijão cristão. Oração e leitura bíblica. Isso é muito bom. Uma mesa posta, bonita, uma refeição à mesa e ó. Simples assim. Com acusações das quais eles têm convivência e sabem como falar. Isso também é sucesso. Quando os nossos filhos reconhecem falha no casal que os gerou, isso também é sucesso. Quando chama para o meio cristão, isso é sucesso. Quando aponta onde está falhando, isso também é sucesso. Olha, está falhando aqui, aqui. E a pandemia ensinou muita coisa para a gente. Inclusive, que o WhatsApp é um intruso que tira a paz. Porque você responde, pai, 11 horas da noite, isso não existe. E aí você vê um grito dentro de casa, de um clamor de um filho, e você vê que você que está doente. Porque o certo é ele. De chamar a sua atenção que aquele momento é sagrado e é familiar. Isso é sucesso. Então, quando os nossos filhos chamam a atenção da gente, agradeça a Deus por isso. Porque eles estão sendo sensatos e vendo coisas das quais nós estamos falhando. E é necessário. E naquele momento, eu e Sandro não falamos absolutamente nada. Porque tudo que foi pontuado estava perfeito. Queimamos até a língua. Comia rápido para não dar resposta. Porque estava tudo certo. Nós estávamos errados. Mas sabe qual o maior sucesso de todos? Para finalizar, Salmo 128. Ah, minha avó, como ela amava esse salmo. Que alegria Dona Maria Rosa tinha ao levantar as mãozinhas envelhecidas para o céu e falar que ela estava agraciada de ver a promessa se cumprindo no Salmo 128. Ah, Maria Rosa, que saudade. As mãozinhas levantadas falavam, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel.
Ah, que alegria, mesa. Irmãos, a mesa é um símbolo glorioso de família ao redor. Família que come junto, ela reflete junto, ela pensa junto, ela ora junto, ela fala, ela dialoga, ela conversa. Na frente de uma tela de Netflix não vai rolar uma conversa, mas a mesa vai rolar. Essa alegria de ver os filhos dos seus filhos, e minha avó viu até os bisnetos, e ela viu quase até o tataraneta, ali aquela mesa que não dava mais conta na cozinha, tinha que ser colocada do lado de fora, os filhos dos seus filhos, essa paz de Israel. Sabe qual é a paz, irmãos? É a paz familiar, é o sucesso de você saber que gerou. E não fiquem tristes, mães, que filhos estão afastados. Eles retornam. Eles retornam. Não há por que se angustiar, porque a sua oração de madrugada, a sua oração intensa, ela não falha. Ela não falha. Os nossos filhos são tementes a Deus. Esse é o sucesso. Salmo 128, a alegria da família em torno da mesa, porque não há maior prazer do que uma alimentação em família. Tem gente que não gosta, aprenda a gostar das falas altas, das coisas que são às vezes atravessadas, respostas atravessadas. Aprenda, isso é família. Isso faz o início de uma sociedade. É ali que começa o núcleo social. E você socializa. E louvado seja Deus, porque esse salmo reflete muito. Reflete a casa da Dinéia. Reflete outros lares, a casa da irmã Eulália. Reflete outros lares, porque a mesa está cheia. Cheia de gente, todo mundo em volta, todo mundo conversando, todo mundo se alegrando, ouvindo até o que não quer. Mas é assim que é a família. Essa é a família. E a família que Deus nos deu é a família ideal. Ela não é perfeita, mas é perfeita do nosso jeito. É do nosso jeito que ela é perfeita. E ela funciona muito bem do nosso jeito. Porque nós somos humanos, mas somos tementes ao nosso Deus. Que o Salmo 128 seja bênção para todos os lares, para todas as famílias nesta noite, em nome de Jesus. Amém.